grupos, porque existem 3 formas de se relacionar com os problemas. O primeiro grupo é o grupo das pessoas que precisam de muitos problemas. Elas adoram problemas. E elas sempre estão trocando de problemas porque elas passam pouco tempo com um problema, mas elas sempre têm muitos problemas. É aquela pessoa que uma hora está com problema no carro, outra hora está com problema no emprego, outra hora está com problema no casamento, ela sempre está envolvida em problema. E se der uma briga no bar perto da casa dela, adivinhe, ou ela vai estar no bar, ou ela vai estar passando na rua, ou o carro dela vai estar ali perto, ela sempre está envolvida com problema. Parece que ela é um imã para problemas. São pessoas que adoram muitos problemas. Você dá bom dia e pergunta, e aí fulano, como é que tá? Ela dispara a contar os problemas da vida. E ela está sempre conectada com problemas dos outros. Por quê? Porque ela gosta de muitos problemas. Então ela está sempre buscando problema do sobrinho, problema da tia, problema do cunhado, problema da sogra, problema da mãe, problema do pai, problema de todo mundo. E ela realmente se envolve com aquilo, ela realmente sofre com aquilo. Ela gosta de muitos problemas. O segundo grupo de pessoas é o grupo de pessoas que gostam de poucos problemas. E você pode pensar, poxa, esse é melhor. É menos ruim. São pessoas que, por gostar de poucos problemas, elas passam muito tempo com o mesmo problema. É aquele amigo que você passa anos sem vê-lo e quando você encontra com ele, ele está vivendo o mesmo problema. É aquele casamento que ele nunca acaba, é aquele carro velho que ele nunca troca, é aquele emprego que ele reclama e nunca sai. É aquela pessoa que vive anos e anos e anos esperando aquele processo judicial acabar e aquele processo nunca acaba. São pessoas que se envolvem por muito tempo com poucos problemas. Essas pessoas, elas tendem a não se envolver tanto com os problemas dos outros. Só que elas são verdadeiros buracos negros. Elas atraem tudo e todos para os seus problemas. É uma pessoa que ela vive um problema no casamento e quando você se aproxima dela, logo você está brigando com o marido dela, não ela, você que está brigando com o marido dela. Você entrou na briga dela, daqui a pouco o marido dela está te ligando, daqui a pouco você está ligando para ele, daqui a pouco ela está te ligando para reclamar do marido e você fala, mas espera aí, por que eu estou envolvido com isso? Porque essa pessoa, por mais incrível que pareça, ela não quer largar o problema dela. Ela sabe lidar tão bem com aquele problema que por pior que ele seja, ela já aprendeu um jeito de lidar bem com ele. E lidar bem pode parecer bonito. Nossa, eu lido tão bem com isso. Eu lido tão bem que eu não resolvo. Eu lido tão bem com esse marido que me bate. Eu lido tão bem com a agiota. Eu lido tão bem com os juros do banco. Eu lido tão bem com esse chefe ruim. Eu lido tão bem com tudo isso que eu não gosto e aprendi a me contentar que eu deixo as coisas como estão. E essas duas pessoas, ou esses 2 grupos de pessoas, eles são terríveis para o terceiro grupo, que é o grupo de pessoas que não gostam de problemas. Como é que elas interagem com problemas? Resolvendo. Elas não gostam de problemas, elas estão tão focadas em construir uma vida, elas estão tão focadas em realizar os seus sonhos, que elas evitam problemas. Minha esposa tem um negócio engraçado. Você vira para ela e fala o seguinte, nossa, você ficou sabendo de fulano? A resposta dela é sempre a mesma, não e não me conte. Desse jeito. Nossa, você viu o que aconteceu com a vovó? Ela vira e responde, não vi e não quero ver. Ela evita ao máximo os problemas dos outros. Essas pessoas, elas estão sempre muito ocupadas, tentando construir uma vida feliz, tentando realizar os seus sonhos. Toda vez que uma pessoa dessa se depara com um problema, ela tenta resolver aquilo o mais rápido possível. E ela não tenta substituir um problema por outro. Ela tenta se livrar daquele problema para se manter focada, para continuar focada na construção do seu sonho. Isso é colocar fé naquilo que importa. Isso é colocar fé na sua vida. Isso é colocar fé nos seus sonhos, foco e energia. Essas pessoas, elas não se envolvem com problemas dos outros, porque elas sabem que muitas vezes as pessoas amam tanto os seus problemas que quando você tenta tirar isso delas, elas reclamam. Quantas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que reclamavam de alguma coisa ruim na vida delas e alguém interviu, alguém tentou ajudar, tentou resolver e aquela pessoa ficou de mal, ficou emburrada. Às vezes a pessoa reclama de um problema, você acha que ela está pedindo ajuda, ela só está reclamando. Às vezes a pessoa reclama de um problema, você acha que ela está pedindo a sua opinião. E aí você vai e dá a sua opinião. Você vai e faz o que você não deveria fazer. Você dá a sua percepção. E a pessoa se ofende. A pessoa se machuca. A pessoa fica de mal. Não se meta com problema alheio, a menos que você seja contratado ou contratada para isso. Nossa, Elton, que duro, que frio. Preste atenção em uma coisa. Quando as pessoas trouxerem para você um problema, te puxando para aquele problema, você precisa entender uma coisa. Será que essa pessoa já completou a história do problema dela? Por quê? Quando a pessoa te puxa para o problema, está faltando algo ali. Está faltando a sua intenção. Por quê? Talvez você não tenha clareza dos fatos, porque ela geralmente não traz os fatos. Ela traz a percepção, ela traz o quanto ela está sofrendo, o quanto aquilo está difícil. E isso começa a criar um enredo emocional, uma história, e te envolver, te distrair. Lembra qual é o principal inimigo
do desenvolvimento? A distração. Não tem como você colocar foco e energia nos seus sonhos e nos problemas de alguém ao mesmo tempo. Não tem como. É como rodar pratos. O foco tem a ver com se manter olhando cada um daqueles pratos. A energia tem a ver com a disposição de estender a mão e rodar aquele prato para que ele não caia. Se você perder o foco, se você parar de olhar para aquele prato, você não vai perceber quando ele começar a desequilibrar. Por isso ele vai cair. Se você perder o foco, você não vai perceber que você precisa agir, que você precisa se movimentar, que você precisa girar aquele prato. Se você estiver ocupado girando um outro prato, aquele prato vai cair. Elton, isso não seria egoísmo? Isso eu chamo de clareza, de consciência. Não tem problema você se envolver com os problemas dos outros, desde que você tenha a consciência de que nesse momento a sua vida parou. Desde que você tenha clareza do quanto você quer se dedicar a esse problema. Desde que você tenha clareza de que tipo de pessoa é aquela que está te atraindo, te chamando, te convidando. Desde que você complete o mais rápido possível essa história. Quando for os seus problemas, você precisa completar a história com muita velocidade. Quando for problemas dos outros, você precisa completar essa história com mais velocidade ainda, para você não correr o risco de perder tempo com um problema que talvez a pessoa nem queira resolver. É fato que ela tem um problema? É fato. Aquilo de fato traz um desconforto? Traz. Mas qual é a intenção dela? Meu filho, eu preciso que você venha aqui porque o seu pai, a gente não está mais se entendendo, a gente brigou e etc e tal. Tem um fato. Seus pais brigaram. Tem uma sensação, sua mãe está triste. Qual é a intenção dela? Uai, se a minha mãe está ligando, é óbvio que ela quer a minha ajuda para resolver aquele problema. Talvez não. Talvez ela só queira uma companhia. E olha onde está o perigo. Se você não completar a história, se você não souber o que a sua mãe quer de você, você corre o risco de se envolver em uma história que você nem sabe quanto tempo vai durar, que você nem sabe como vai acabar, que você nem sabe qual é o teu papel ali. E aqui a gente dá muita margem para dependência emocional. E aqui a gente dá muita margem para castrações. Aqui a gente corre o risco de permitir que o desejo ávido por construir uma vida feliz, por realizar um sonho, seja interrompido por um problema cujo qual você não deveria estar fazendo parte, ou cuja qual a sua participação não tem uma finalidade específica ou clara. E lembra do que acontece quando a intenção não é clara? Se a intenção não é clara, ela é ruim. Ou, pior, se a intenção não é clara, ela vai causar mal. Como é que você vai contribuir? Como é que você vai ajudar se você não sabe o que a pessoa quer? Ou se a pessoa não sabe o que ela quer? Ou pior, se a pessoa não quer que você saiba o que ela quer? É muito bonito alguém falar assim, nossa, vocês pregam algo contra as famílias. Só que quando a gente vai olhar de perto a intenção, às vezes a intenção é segurar. Às vezes a intenção é cobrar. Às vezes a intenção é reparar algo, reparar uma dívida, um dano que você nem sabe que tinha. Observe todas as vezes que você é envolvido nos problemas da sua família. O que sempre está acontecendo na sua vida, ou melhor, o que sempre está prestes a acontecer na sua vida quando você é atraído, convidado, chamado ou sequestrado para um problema que não é seu. Sem perceber, eu estou te ensinando a dizer não. A dizer não de um jeito saudável. A dizer não para os problemas dos outros. Para que você possa dizer sim aos seus sonhos. Que tipo de pessoa você quer ser? Aquela pessoa que adora problemas e tem muitos problemas? Aquela pessoa que tem poucos problemas, mas se envolve durante muito tempo, cultiva por muito tempo o mesmo problema? Ou aquela pessoa avessa a problema, que evita ao máximo e toda vez que se mete em um, sai dele o mais rápido possível para se manter focado em seus sonhos? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você quer no seu ambiente, interferindo nas suas histórias? É aí que entra a higiene. Comece a perceber com que tipo de gente você vive. Mantenha mais próximo de você as pessoas apaixonadas por sonhos. Tente listar os seus amigos pelos sonhos que eles estão perseguindo. E você vai descobrir que você convive com pessoas que não sonham. Você vai descobrir que talvez você seja uma pessoa que não sonha. Se eu tivesse que te definir para um grupo de amigos pelo sonho que você persegue, como é que eu iria te definir? Como? Talvez não dê para te definir pelos seus sonhos. Mas talvez seja fácil se lembrar de você pelos problemas que você está enfrentando. É simples, gente. É simples. Você vai escolher qual desses 3 tipos de pessoas você quer ser. E você também pode escolher qual desses 3 tipos de pessoas você quer perto de você. As que sonham, mantenha por perto.
E seja uma pessoa que sonha para você se sentir bem entre as que sonham. É muito legal você encontrar um grupo de amigos e cada um conta um sonho, e um contribui, um opina para o sonho, um sugere, um se coloca à disposição. Assim como é muito triste ver pessoas que se reúnem e elas esperam a vez de falar para contar um problema e começam uma disputa para ver quem tem mais problema, porque muitas vezes quem tem mais problema tem mais atenção, tem mais carinho. Muitas vezes, quando você conta os seus problemas, as pessoas te dão um abraço, elas te dão um colo, elas dizem, tamo junto. E quando você conta os seus sonhos, muitas vezes elas dizem, você? Sério? Precisa? Nossa! É o ganancioso, é o visionário, é o sonhador, é o arrogante. Infelizmente, essa é uma realidade que você precisa encarar. Nós falamos sobre higiene, sobre proteção e sobre transformação, sobre mudança. Antes de você mudar a sua realidade, você vai precisar mudar o seu ambiente. Vai ser difícil acreditar que você merece em um ambiente onde você ouve outras coisas. Vai ser difícil acreditar que você pode em um ambiente em que você ouve outras coisas. Vai ser difícil acreditar que você pode mais em um ambiente que te diz o contrário. A postura de um descontente vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre dizer, parabéns, você merece, e não pare. Tem 3 coisas muito importantes nessa tríade aqui. Aqui tem reconhecimento. Aqui tem merecimento. E aqui tem estímulo, incentivo. 3 coisas que talvez esteja faltando no seu ambiente. Aproxime de você as pessoas que te reconhecem. As pessoas que te fazem perceber que você merece. As pessoas que te incentivam, que te impulsionam. Ah, Elton, mas eu não tenho essas pessoas. Tá bom? Dê espaço para essas pessoas. Essas pessoas, elas vão se aproximar de você, elas vão conviver com você quando você não estiver envolvida com as outras. Essas 2 pessoas, elas não andam juntas. É como tentar colocar na mesma sala um pessimista e um otimista. Em algum momento, um dos 2 vai se levantar dali porque eles não vão se sentir bem. Geralmente, quem se levanta primeiro é o otimista. O pessimista, ele é insistente, ele é persistente. E ele tem sempre uma evidência para dizer que ele está certo em acreditar que a vida é difícil, está certo em dar atenção para os problemas. Que tipo de gente você quer perto de você? Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não tem como ser uma pessoa positiva, uma pessoa saudável, andando com pessoas negativas e com pessoas doentes. Talvez você não tenha ainda acesso a pessoas que acreditam em uma vida melhor, que buscam, que constroem essa vida. Foi por isso que nós criamos esse ambiente para você. Foi por isso. Mas eu consigo te aproximar de pessoas que vão contribuir para um ambiente favorável na sua vida. Só que eu não consigo te afastar de pessoas que estão contribuindo para um ambiente desfavorável na sua vida. Isso é você quem tem que fazer. E para que você não sinta culpa ao afastar ou ao se afastar das pessoas, complete as histórias. Use esse framework para fazer a higiene do seu ambiente. Use esse framework para proteger o seu ambiente. Use esse framework para transformar o seu ambiente. As pessoas, elas medem o dedo quando elas vão se meter na minha vida. Porque eu sempre vou perguntar para elas, qual é o seu motivo? Por que você está dando essa opinião? Por que você está fazendo essa crítica? Qual é a sua intenção? Eu já vou logo na intenção. Qual é o seu motivo? Qual é o seu objetivo? Quando não existe ou quando não é bom, fica claro para mim e para ela que o mais certo, o mais sensato a ser feito é ela guardar a opinião dela para ela. E aí você consegue gradativamente educar as pessoas à sua volta e se educar a respeitar e impor respeito. Respeito tem a ver com limite. É agressivo quando você diz para alguém, eu não pedi a sua opinião. Mas quando você diz para ela, nossa, me explica uma coisa, qual que é a sua intenção? Não, eu só quero te ajudar, tá, mas por qual motivo e com qual objetivo? Faça esse exercício porque ele vai começar a trazer para você um óculos, um olhar para as relações. Um olhar saudável para as situações, para você saber de qual situação você deve se aproximar, de qual situação você deve se afastar. De quais pessoas você deve se aproximar e de quais pessoas você deve se afastar. Não tem como cultivar um ambiente saudável mantendo pessoas doentes tão próximas. E quando eu falo de tão próximas, eu não estou nem falando de frequentar a sua casa ou de você frequentar a casa dessa pessoa. Eu estou falando de como e quanto você se envolve nos enredos emocionais dessas pessoas e do quanto
e como você permite que essas pessoas se envolvam nos seus enredos emocionais. Você só vai conhecer e entender de verdade a sua história quando você estiver lendo ela sozinha, quando você estiver escrevendo ela sozinho. Porque senão vai ser tanta opinião, tanto ruído, tanta mão nessa caneta, tanta caneta nesse papel, que no final a única coisa que você está fazendo é assinar aquela história. Aquela história que muitas vezes não te dá orgulho, não te dá prazer, não te dá vontade de viver. Aquela história que muitas vezes te cansa, te machuca, aquela história que muitas vezes você não quer repetir. E você só vai conseguir fazer diferente se você construir para si, se você criar para si um ambiente melhor do que aquele que você foi criado. Hoje, eu vivo uma história maravilhosa e eu sou aquela mesma pessoa que viveu histórias ruins, histórias bem tristes, histórias com vários autores. Qual a diferença? A minha percepção acerca de mim e acerca dos outros. Qual a diferença? O espaço que eu dou para as pessoas na minha vida. Qual a diferença? As condições que eu crio para me envolver com os problemas dos outros. O seu envolvimento com qualquer problema vai sempre te custar a construção de um sonho. Quer seja o seu problema ou o problema de alguém. O problema foi feito para ser resolvido de forma rápida, para te ensinar algo para ser resolvido e não se repetir. Você não conhece a fundo a história das pessoas com as quais você está metida nos problemas dela. Ficou claro? Essa pessoa pode ser a sua mãe, essa pessoa pode ser o seu pai. Quantas histórias nós já ouvimos de mulheres dizendo para os filhos: seu pai me traiu, seu pai fez isso comigo, seu pai fez aquilo comigo. Quando muitas vezes a criança não tem a mínima capacidade ou a menor responsabilidade de resolver aquilo. Só que a história nunca vem inteira. Eu conheço histórias de mulheres que foram traídas por homens que avisaram. Quer dizer que ele está certo? Não. Só que essa parte da história não foi contada. Eu conheço história de mulheres que foram traídas por homens que há mais de ano, essa mulher não tinha relação sexual com aquele homem. Eu disse que conheço várias histórias dessa, porque são várias. A mulher não dá pro cara e aquele cara fica ali com aquela energia sexual, faz o que com aquilo? Ele vai precisar se aliviar. Justificou a traição? Não me interessa, não é problema meu. O fato é, muitas vezes, aquela história ela vem pelas metades. E aí lembra da história do Ernesto? Se você sentar com a mãe vai contar que, poxa, se sentiu diminuída, se sentiu um lixo, se sentiu violentada com aquela traição. O pai vai contar: poxa, minha filha, é que a sua mãe, hoje se eu pegar na bunda dela, ela me dá um tapa na cara. Há tanto tempo a gente não transa, a gente dorme em quartos separados, não sei o quê. O Ernesto vai dizer para aquela mulher: você tem razão. Vai dizer para aquele pai: você tem razão. E você vai estar ali naquele meio e o Ernesto vai dizer para você: você tem razão. O que o Ernesto deveria dizer é: você tem razão, mas não deveria estar metida nisso. Não é a sua história. Será que você realmente pode contribuir com a história das pessoas como você acha que pode? Eu sinto te dizer que não. Nossa, Elton, mas você está contribuindo tanto com a minha história. Estou só fazendo aquilo que eu fui pago para fazer. Não é falsa modéstia quando as pessoas me agradecem e eu digo para elas: eu só fiz o que eu fui pago para fazer. Tudo depende do que você vai fazer com o que você está ouvindo, com a clareza, com a direção e com o estímulo que você está recebendo aqui. Você não tem o poder de mudar a vida de ninguém além da sua. Você não tem poder de mudar a vida de ninguém além da sua. Vai se envolver com o problema de alguém? Coloque condição, coloque tempo, coloque prazo e saiba que o tempo em que você estiver colocando fé no problema de alguém, você não vai estar colocando fé no seu problema ou no seu sonho. Infelizmente não dá para fazer as duas coisas, por mais bonito que isso pareça, por mais nobre que pareça o amor que você tem pelas pessoas, pelo ser humano, pela humanidade. O fato é, quando você se dedica à vida de alguém, a sua vai ficar a ver navios. Nós sempre dizemos que quem tenta viver duas vidas acaba não vivendo nenhuma. Pare de tentar viver a vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu cunhado, do seu sobrinho. Pare, porque você não conhece a história completa. Se você foi ou for convidado ou convidada, sequestrado ou sequestrada para os problemas emocionais de alguém, a única forma de se livrar disso é completando as histórias. Fulano, você me convidou aqui porque você me disse que tal coisa aconteceu. Olha o framework em ação. Isso fez você se sentir dessa forma, ou você percebeu, ou você acredita, ou você... qualquer coisa que esteja ligado à sensação. Certo? Eu sinto muito que isso tenha acontecido. Que pena que você está se sentindo assim. Agora, qual é a sua intenção? Por que motivos você me chamou aqui?
e o que você espera de mim. Porque quando isso fica claro, a pessoa vai ter que te responder o que ela espera de você. E aí você vai poder dizer se você pode ou não fazer aquilo. Você vai poder dizer se você quer ou não fazer aquilo. Você vai poder dizer se você vai ou não fazer aquilo, mas deixe claro qual é a sua intenção, para você não passe a fazer parte daquela história. Toda vez que alguém se envolve em uma história, a narrativa principal muda. Preste atenção. O casal brigou e o filho veio se meter naquela conversa. Quando a mãe vai contar a história para o outro filho, ela já diz o seguinte: fulano até já ligou para o seu pai. Ou seja, aquela pessoa já foi envolvida como parte da história. A história vai se embolando. As vidas vão se misturando e os problemas vão se prolongando. Você deve estar metido ou metida em muitos problemas que não são seus. Isso está fazendo com que os seus problemas se prolonguem e que os seus sonhos se adiem. Isso pode estar fazendo muitas vezes com que você nem saiba quais são os seus sonhos, porque você nem deu conta de resolver os seus problemas ainda. Preste atenção em uma coisa. Você é responsável pelo ambiente que você cria. E você não é obrigado a se sujeitar, a viver ou a tolerar o ambiente em que você foi criado. Seus pais são adultos. Você é adulto. Vamos viver como adultos. Temos problemas para resolver? Vamos resolver. Os problemas não podem durar mais tempo do que o necessário. E geralmente duram. Os problemas não podem durar mais tempo do que o necessário e geralmente duram. O que você vai fazer com tudo isso que você está ouvindo aqui? Isso é apenas uma aula, um conteúdo de reflexão. A pergunta é, você vai refletir sobre isso? Quando você refletir, você vai ter novas percepções. E o que você vai fazer com essas novas percepções? O que você vai fazer com como você está vendo os problemas em que você está metido ou está metida? Comece a higienizar o seu ambiente, afastando dele os problemas que não são seus. Depois afastando as pessoas que trazem para você problemas que não são seus. Depois afastando pessoas que mantêm você tendo os problemas que você tem, ou pessoas que te atrapalham a resolver os seus problemas. E depois comece a aproximar as pessoas que te incentivam, te apoiam, te estimulam, te encorajam, te desafiam a investir nos seus sonhos. Afaste os problemas que não são seus. Nossa, mas eu já estou envolvido, já estou metido. Ótimo. Complete as histórias, para ficar claro para aquela pessoa o que ela quer ou o que ela não quer. Para que fique claro para você e para ela qual é a sua intenção. E muitas vezes você vai precisar deixar claro, cara, minha intenção é não me envolver mais com isso. Eu queria que vocês resolvessem os problemas de vocês aí, me deixando aqui na minha para eu resolver os meus problemas. Isso é honesto, isso é sincero. Só que muitas vezes vai desagradar, vai ofender. Sabe por quê? É porque nessa hora as máscaras caem e os sequestros emocionais eles são assumidos, eles são escancarados. E surgem expressões como, eu pensei que você me amasse. Eu pensei que eu fosse importante para você. E é aí que você começa a entender que aquela intenção oculta começou a se revelar como uma intenção que não é boa. Sabendo que não é bom para você, você precisa decidir o que fazer com isso. Aquela intenção não é boa, mas veio de alguém que você ama. Se lembra do que eu falei no começo. O fato de alguém te amar muito, ou o fato de você amar muito uma pessoa, não te impede de fazer mal para ela e nem dela fazer mal para você, independente da intenção. A intenção pode ser boa. Meu filho, eu só queria cuidar de você. É, mãe, só que eu já casei, eu tenho uma mulher para cuidar e tantos filhos. Aquela intenção é boa. Só que agora ela precisa ser encarada como uma intenção que nesse momento da vida não faz bem. Nesse processo, você vai quebrar alguns pratos. Nesse processo, você vai ralar o para-choque. Nesse processo, talvez algumas pessoas se afastem até mais do que deveriam. Nesse processo, talvez você ouça coisas que te façam mal. E para que elas não continuem te fazendo mal, ou para que você não carregue culpa desnecessária, o que você vai fazer? Complete o raio das histórias. Por que aquela pessoa me falou tal coisa? Isso virou um fato. A pessoa me falou que se decepcionou absurdamente comigo. Isso foi o fato. Eu me senti muito mal porque eu não esperava isso dela. Ok, então eu já percebi que foi apenas uma frustração. E ela me falou aquilo porque ela só queria se vingar, ou porque ela tentou descontar algo, ou porque ela estava em um mau momento. Qual era a intenção dela quando me disse aquilo? De repente não tinha nenhuma intenção clara, foi só um desabafo. E aí eu paro de registrar aquilo como algo que vai guiar a minha vida.
Esse framework é absurdamente poderoso. Tudo que acontecer com você, complete as histórias. Separe o que é fato, o que é sensação e o que é intenção. Qual foi o objetivo daquela pessoa? Qual foi o motivo? Talvez ela tivesse um motivo, ela estava com raiva, mas ela não tivesse um objetivo. Nesse momento eu posso literalmente descartar aquilo. Quantas coisas na sua vida você deveria ter descartado? Você está carregando, criando novas percepções, dando importância e relevância para fatos que quando você for olhar de perto, é desse tamanhozinho. A higiene consiste em afastar tudo aquilo que não é importante, tudo aquilo que não faz bem. Pare de usar o filtro do certo ou errado. Comece a usar o filtro do faz bem ou não faz bem. Me fez bem ou não me fez bem. Está me fazendo bem ou não está me fazendo bem. Vai me fazer bem ou não vai me fazer bem. Assim você vai se ver em pouco tempo, em um ambiente onde você pode ser quem você é, respeitando os seus traços, onde os recursos dos seus traços vão ter espaço para existir, onde você vai começar a ouvir parabéns, você merece, não pare. Onde você vai poder se dedicar muito mais aos seus sonhos do que aos seus problemas e, mais ainda, do que aos problemas dos outros. Isso é um processo natural, mas que precisa começar hoje. Isso precisa ser não só um exercício, mas uma forma de ver e viver a vida. Complete as histórias. Tudo bem você afastar algumas pessoas, desde que a intenção seja clara para você e para elas. Quando você coloca a sua intenção clara na mesa, inclusive quando isso causa um certo distanciamento, quer seja geográfico, quer seja de tempo, quer seja de informação, quer seja de acesso, quer seja de opinião, isso dá espaço para outra pessoa aprender a lidar contigo de um jeito novo. Talvez as pessoas que convivem com você precisam aprender a te respeitar. Isso geralmente acontece. E enquanto não acontecer, os limites permanecem onde estão. Isso vai trazer leveza para a sua vida. Isso vai aumentar o seu nível de paz. Aumentando o seu nível de paz, automaticamente, você vai se sentir muito mais motivado, muito mais motivada a buscar recursos, a ter prazer, o seu índice de felicidade vai subir. Só que dificilmente isso aconteça com tantas mãos nessa caneta, tantas canetas nesse papel, construindo uma história que muitas vezes você vive, mas você nem se identifica com ela. Muitas vezes você nem sabe de quem é aquela história. Muitas vezes você nem sabe por que ela ganhou aquele rumo e a única coisa que você quer é que ela não se repita ou que ela ganhe outro rumo. Parabéns, você encontrou a forma de dar um novo rumo para a sua história. Você encontrou uma forma de fazer com que as coisas aconteçam de forma diferente na sua vida. E todas as ferramentas que você vai encontrar aqui são ferramentas para acelerar isso. Quando você fizer a sua chave mestra, isso vai ficar muito mais claro, porque você vai colocar os seus traços no recurso diante de todas as situações. Quando você tiver acesso à lógica da vida e à troca justa, você vai perceber que você pode controlar as outras coisas que acontecem com você. Mas tudo isso são ferramentas para acelerar o que você tem que começar a fazer hoje. E o que você tem que começar a fazer hoje? A higiene, a proteção e a transformação do seu ambiente. Automaticamente, quando você começa a fazer uma higiene, você começa a transformar o seu ambiente. Automaticamente, quando você começa a proteger o seu ambiente, você começa a transformar o seu ambiente. Quando você muda o seu ambiente, você ganha espaço, você ganha ânimo para mudar as suas percepções e a sua realidade. A única coisa que pode te impedir de avançar quando você estiver livre é o medo. E tem como lidar com isso. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Por enquanto, o seu desafio é se manter atento e atenta ao seu ambiente. Fazer esses exercícios, essas reflexões, completar todas as histórias. Comece das histórias que você está metido ou metida e você nem deveria estar, com aqueles problemas que não são seus. Depois complete as histórias com as pessoas que estão envolvidas nos problemas que você está metido, que você está metida. Especialmente naquele que você percebeu aqui que você deve colocar fé, foco e energia.